partir de agora você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando com muita alegria em nossos corações mais um programa Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já coloca no seu caderninho, na sua agenda, para nos acompanhar semanalmente nesse programa com um nome tão bonito, Caminhando com Jesus. Eu sou Caio Ismael, apresentador convidado desse programa, e gostaria de agradecer imensamente ao convite à nossa querida irmã Eliana, que é a comunicadora desse programa e também é a dirigente, fundadora, a médium do Centro Espírita que eu frequento, a nossa querida Casinha, em Campinas. E também, claro, nossa imensa gratidão à FEAL por essa oportunidade santa e bendita de estar aqui apresentando esse programa. A você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se é a primeira vez que está nos alcançando, espero que goste do programa e saiba que é possível mandar perguntas, comentários, dúvidas, sugestões de temas pelo WhatsApp 11 99643 3827. E também, nosso muito boa tarde ao pessoal da produção, que faz com que esse programa chegue às rádios, ao nosso celular, aos nossos lares. Então, nossa gratidão também a eles. E também estamos nas diversas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é só pesquisar TV Mundo Maior, e não deixe de nos seguir no Instagram. E também estamos no YouTube, RBN/TVMM. E a gente pede para ativar o sininho, dar seu joinha e compartilhar nas redes sociais com seus amigos, familiares, a todos eles que de alguma forma você acredita que possa ajudar esse tema, esse programa. E também tem o site tvmundomaior.com.br. E lá é possível ver a grade que temos os programas, diversos conteúdos, diversos temas, e aí você pode ver aqueles que são do seu interesse e também acompanhar esses programas. Bom, hoje o tema que será tratado é a semente que cresce por si mesma. Vamos pensar sobre isso com a nossa querida irmã Liana? E nós usaremos como base, também ela usará como base o livro da Esperança, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e vamos ler o capítulo 59 ao decorrer do programa. E também usará como base como é o reino de Deus, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Querida irmã, boa tarde. Nosso boa tarde, Caio Ismael, esse convidado especial que nos ajuda e promove esse programa também Caminhando com Jesus. O boa tarde à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o boa tarde a você que está conosco, ao backstage, a Regina Edi. Esse programa começou com conversas com a Regina Prata, um sonho que eu tive, uma vontade imensa de falar de Jesus. Ela também havia pensado, foi assim simultâneo, e ali fomos e acabou dando certo. E já estamos aí caminhando algum passo com ele, e que a gente possa permanecer, porque é inesgotável esse mundo com Jesus, é impressionante. Vamos, voltamos e vamos e vemos, é lindo, é uma vida intensa. Hoje, como disse Caio, sobre o tema, deixando o nosso abraço a você, também sócio Boa Nova, aqueles que nos promovem, aqueles que estão conosco no programa, quão importante a sua presença, porque é para você e com você que nós fazemos isso. Não é só para você, é com você também, porque nós pensamos sempre nos temas, quando oramos e rogamos aos bons espíritos nos intuírem, nos darem a direção do tema, e geralmente esse tema vem dentro de uma preocupação até daqueles que vão nos ouvir ou estar conosco de alguma forma. Hoje é a grande passagem de Marcos 4:26, quando define o reino de Deus como uma semente que o homem põe à terra, e ele vem e deita e dorme, e a semente trabalha, e ele não percebe, ele acorda,
e a haste está sobre a terra. Como compreender o reino de Deus dessa forma? Como acionar essa afirmação do nosso querido evangelista Marcos, a compreensão de como é o reino de Deus? Nós temos tantas informações sobre o reino de Deus de formas deformadas, né? Deformadas, não são formações coloquiais ligadas à palavra real dos evangelistas, mas dos interpretadores das palavras, e nós não queremos isso. Nós usamos a palavra para que você possa ter acesso a ela, se sinta atraída por ela e com ela você também vá descobrindo as nuances dessa palavra. Nós trouxemos esse tema porque, para que eu possa entender essa passagem de como é o reino de Deus, porque a passagem por inteiro é isso. O reino de Deus é como um homem que semeia a sua semente no campo e, no atardecer, volta para casa e dorme, sem saber como a semente cresce. Primeiro a haste, né? O grão que é posto na terra, e depois a haste, e depois o tronco, e enfim, ela se desenvolve e ele não sabe como, o que aconteceu ali dentro. Ele não conhece, mas ele vê a semente crescer. Então, o reino de Deus é semelhante a esse homem que semeia e dorme e adormece. Essa imagem é encantadora. Pense. Nós ficamos tão preocupados em saber como Deus age, mas o homem do campo, com sua simplicidade, com sua harmonia, com seu trato e manejo com o solo, ele nos dá uma lição ímpar, maravilhosa. E Marcos, que é tido como o evangelista prático, o evangelista em ação, o evangelho de Marcos é pequeno, o menor deles, dos 4 evangelistas, ele é o menor, mas é tido como o que mais conviveu com aqueles que conviveram com Jesus, principalmente com Pedro. Ele esteve com os, os apóstolos, né, escolhidos para ir e pregar, ir e informar o reino, ir e contar, formar o discipulado. O discípulo é o que aprende, o aprendiz, o ouvinte, aquele que está recebendo, a terra que está recebendo a semente. A semente é a palavra de Deus. E quando ele a aprende, quando ele dá frutos, então ele começa a apostolar, ou seja, ele torna-se um apóstolo. Ele vai e também leva adiante aquela semente, ele também partilha aquela semente, porque é impossível não partilhar. Ela toma o seu coração, o seu olhar, a sua voz, ela te alegra como um todo, ela te coloca feliz, porque você não tem dúvida de onde está Deus. Você está como um homem do campo, adormecido, depois do longo trabalho. Ele sabe que Deus vai trabalhar. Ele não sabe como, ele não conhece os mistérios que acontecem dentro da cova, mas ele vê a semente. O reino de Deus é assim. Depois a gente vai ler ipsis literis aqui, no Evangelho de Marcos, e vocês vão ver quão bela é esta passagem de nosso querido apóstolo. O mais jovem deles, é colocado como o mais jovem deles, e há em Marcos, alguns estudiosos afirmam, uma ansiedade em mostrar a ação de Jesus. O tempo todo, né, ele é pequeno e o tempo todo ele narra fatos, porque ele foi colhendo e guardando esses fatos. Consta até, alguns estudiosos falam que tanto Mateus como Lucas serviram-se muito dos relatos de Marcos para desenvolverem as memórias, as lembranças e o catálogo, né? Catalogando os que conviveram com Jesus para escreverem os evangelhos. É muito lindo, né? São notícias que vão nos fazendo entender o Evangelho e quão importante tê-lo à beira da cama, na sua leitura, ir devagarzinho abrindo e fazendo a leitura anual do Novo Testamento e Salmos. Salmos é lindo. É incrível o livro de Salmos. Quem sabe a gente faz aí alguns encontros no meio do nosso trabalho de Caminhando com Jesus, com os Salmos. E outro importante profeta que a gente amaria trazer alguns estudos é Isaías, porque na voz de Isaías, Marcos inclusive aponta essas passagens de Isaías, onde está o discurso de Jesus. Quando Jesus fala sobre Deus, é impressionante como ele repete Isaías: o Senhor está sobre mim. A gente falou no último programa, sobre mim, pense. E ele me enviou para pregar a boa nova. O reino de Deus está entre nós.
Ele usa a palavra nós, não só entre vós, como se fosse o outro. É uma nuance, né? Nós e vós, mas nós eu incluí, eu estou incluso na ação, não é verdade? Vós, eu estou fora da ação e apontando, né? Enfim, nuances pequeninas, mas que fazem com que a gente vá estendendo a nossa compreensão dos evangelistas e da beleza e das singularidades e tudo mais. É encantador. Nosso boa tarde, nosso carinho, nosso abraço. E vamos então às questões de hoje. Vou ler, né? Vou pôr nosso óculosinho aqui, cegueta, e nós vamos lendo aqui as passagens, então. Para que eu entenda e compreenda esse momento do reino de Deus, né? A pergunta é essa, principalmente esta, né? O que é? O reino de Deus é assim como um homem que coloca a semente sobre a terra e depois chega em casa, dorme e quando acorda ela está frutificada e ele não sabe como. Então, o reino de Deus é assim como um homem que lança semente sobre a terra. É assim como um homem que lança a semente sobre a terra. Olha que palavra linda. Não, não é lindo isso? Ah, é. E o título dado, falado em 4:26 a 29, a semente que cresce por si mesma. Ele percebe, quando o evangelista fala aqui em 4:26, ele diz isso. O reino de Deus, Jesus disse, colocar Marcos, o reino de Deus é como sementes lançadas em um campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. Olha a palavra, e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga, e por fim o grão. Lembra que a gente conversou sobre o espírito de sequência? Está aqui em Marcos 4:26, 26 a 29. Quando o grão está maduro, ele colhe. É o tempo da colheita. Como podemos descrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente de mostarda, é uma das menores, então você põe. Mas uma vez plantada, germina e cresce. E cresce tanto, vocês já viram a mostardeira? O tamanho da mostardeira, o tamanho que fica essa árvore é imensa. Ela cresce, ela é lenta no crescimento, o arbusto, os pássaros vêm, mas ela é enorme, é linda. Busquem olhar a mostardeira para vocês verem como é linda. E a sementinha fica na palma da mão, assim, tão pequenininha. Então, o menos é mais. A parte o todo. No pequeno é que nós encontramos o grande. É na parte que nós tocamos o todo. Veja, o Campônio, ele não se preocupou em saber. Ele simplesmente deitou e dormiu sem saber. Olha o que diz Marcos. Ele vai dormir e se esquece do que fez. Olha que lindo, então. Nós vivemos em uma perseguição mental. Quando vai crescer, como nós, né, matamos com os olhos a semente antes de que ela nasça, inclusive. Mexemos na terra para ver se ela vai nascer e ir alterando o estado da terra. Então, para entender esta parábola, eu preciso ir um pouquinho antes. Eu vim aqui em 4:20. A semente lançada na terra boa, a semente lançada no meio das ervas, a semente que cai no meio dos pedregulhos e a semente que cai no meio do caminho, desde Marcos 4:13, 4:14 até o 20. É maravilhoso, porque são os 4 solos em que caem a semente. A que cai pelo caminho, a que cai pelos pedregulhos, a que cai nas ervas daninhas. Quer dizer, ela cai no solo, ela entra, mas as ervas daninhas a corrompem, a destroem. E, por fim, no quarto momento, é a que cai em boa terra. Mas será que sabemos nós que significado tem esses 4 solos, ou esses 4 momentos do plantio? Durante algum tempo em meus estudos, eu sempre ouvia a palestra primeiro, a palavra, a leitura dos pregadores, mas sempre ficava uma dúvida, mas essa terra significa o quê?
a minha atitude, o meu olhar, o que significa essa terra? É o meu ser, é o que eu sei, o que eu não sei. Eu passei um tempo em dúvida até que finalmente compreendi que o evangelista estava falando aqui, Marcos, dos ouvintes, de quem ouve a palavra, a qualidade da alma que ouve a palavra, a qualidade do ser que ouve a palavra. Qualidade não no sentido bom ou má, do sujeito puro ou não puro, perfeito ou imperfeito, a capacidade de ouvir conforme eu ouço a palavra. É o meu solo. Você já pensou sobre isso? Que, na verdade, esses três solos, quer dizer, o quarto, a boa terra, é o bom ouvinte. O que é a ouvir? É audir, audiere no latim. E está ligada a obediere, obedecer. Geralmente as nossas mães, nossos pais falam: puxa, você não me ouviu? Né? Eu pedi para você fazer isso, você não fez, você não me ouviu? Ou você, na verdade, nossos pais estão perguntando para nós: por que você não me obedeceu? Por que você não deu cumprimento? Você não me ouviu? Então, ouvir, audiere, tem a ver com obediere. Ou seja, se eu sou capaz de ouvir, eu dou cumprimento. Então, se o reino de Deus é semelhante a um homem que deposita semente no campo, ele vai, deita, esquece do que fez e dorme. Quando ele acorda, está lá o fruto. Bom, para eu chegar aí, eu preciso ser um bom ouvinte, dar cumprimento ao que eu ouço, praticar o que eu ouvi. Os meus ouvidos são ouvidos de ouvir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, disse o Cristo. Veja o quão importante essa, para eu entender como é o reino de Deus. Na citação de Marx, eu preciso entender que tipo de ouvinte eu sou. Eu preciso me localizar e perceber que há em todos nós esses quatro solos, esses quatro tipos de ouvintes. O primeiro deles é o que cai no caminho. Por que Marcos usa essa imagem? Porque Israel, os terrenos de plantio eram divididos por caminhos. Se pisava, né, para entrar e plantar, preparar a leira, tirar pedregulho, daninha, regar, etc. Esse caminho era muito pisado. E se ele era muito pisado, então ali, se a semente cai, ela não cresce. Então, se eu percorro muitos caminhos, só caminhos, se eu não paro para cuidar de um plantio, se eu não ponho a semente em mim e cuido daquela semente e fico em paz, eu não vou vê-la crescer. Eu sou aquele homem caminhante, apenas passo, piso no solo, mas não cultivo o solo. Esse é um tipo de ouvinte, diz Marcos na sua palavra em quatro. É um estudo que está fazendo, né? É em 4:15, perdão, 4:14, 15. Aqui está. Esses são as sementes que caem no caminho. Assim que ouvem a palavra, né, arranca o que foi plantado neles. Ele usa a palavra das forças contrárias, que o solo está duro, não é? Então ele não entra. Eu estou no caminho, eu não paro para olhar, admirar, ouvir o que fazer. Eu não adormeço como homem do reino de Deus. A ansiedade me leva só a percorrer caminhos, sem parar, sem edificar, para lá e para cá. Os antigos diziam: pedra que rola no rio não cria limo. Olha que imagem bonita. Ela está sempre lavada, mas o limo é a construção, é o verde dos plânctons, né, que ficam em torno da pedra e que nascem quando ela para no fundo, ou quando ela se encosta em algum canto, ou quando ela se reúne na fundura, quando para o movimento. Não posso pisar, nem rolar. É a fixação, enraizamento do seu ser na palavra de Deus. Olha que lindo. Isso é a primeira terra, né? O segundo ouvinte é o que recebe a palavra entre os pedregulhos, porque as terras de Israel é deserto, tem muito pedregulho, e você precisa capinar não, você precisa tirar com as mãos, trabalhar a terra profundamente. São os pedregulhos, os empecilhos. E ele lê aqui os pedregulhos que
terrenos, né, que são solo israelense, ele está dizendo que tem mais pedregulhos, está vendo? Do que terra. Então, para que possa dar, né, e a superfície seja trabalhada, o agricultor que deseja cultivar precisa gastar tempo preparando o solo. E ele não quer gastar esse tempo e tirar os pedregulhos, os empecilhos, né? Elas plantam ali no meio dos pedregulhos. Sim, os pedregulhos até protegem um pouco as sementes, mas depois vem o sol, queima e matam a planta. A descrição da mente indisciplinada, diz esse estudioso. A mente que está contente com trivialidades religiosas, né, e truísmos éticos. Mas o que Deus nos diz não é algo fácil. Ou seja, eu quero coisas facilitadas, coisas prontas. Eu não quero parar, trabalhar, operar, dormir, ver crescer em mim a palavra, ouvir de novo, voltar, meditar, perguntar. Olha aqui. A palavra de Deus nos fala do grandioso e eterno evento da nossa redenção. O ouvinte precisa se apegar a essa palavra seriamente para que ela aprofunde as raízes em sua vida. Só adormecer. Ou seja, quieto, calma, silêncio. Não fique passando para lá e para cá nos caminhos, porque o solo vai endurecer, não vai dar. E também o pedregulho. Cuidado com as muitas falas, né? Fique na palavra, vá buscá-la. E ainda as ervas daninhas. O que são as ervas daninhas? Ervas, né? São as que causam a dificuldade. A boa semente é estrangulada no crescimento pelas ervas daninhas. Isso acontece em qualquer jardim, ele diz, né? O estudioso aqui, isso é um estudo sobre a passagem, né? O único remédio é capinar com cuidado, para não arrancar também a planta. Esse é o quadro da mente que não tem discernimento. É a mente que recebe a palavra de Deus, mas recebe também outras palavras sem sabedoria, que se parecem ser de Deus, ou parecem-se com aquela, mas não são aquelas. E elas perturbam as verdadeiras. E finalmente cai em boa terra. Mas foi a terra preparada por você, que primeiramente não plantou no caminho, ficou pisando, deu tempo e atenção àquela, tirou os pedregulhos, e depois também as ervas daninhas, e cuidou para que a semente crescesse. Não é um solo rochoso, ele foi cuidadosamente preparado pelo agricultor, de modo que há profundidade suficiente para suportar o sistema das raízes. Não é um solo cheio de ervas daninhas, já foi limpo com a enxada, portanto livre de tudo que for inútil. Olha a enxada, o corte, cortes que precisamos dar em velhos hábitos, em velhos comportamentos, em dimensões que já não servem mais para a minha vida. E muitas vezes eu fico preso e prisioneiro e me afasto do reino de Deus. Essa é a maneira de ouvir a palavra de Deus. Há a preparação do silêncio enquanto limpamos a mente do tráfico verbal do mundo. Olha que palavra forte desse estudioso. Há a preparação da disciplina, discípulo. Olha que lindo, o aprendiz. Enquanto treinamos a mente para meditar e assimilar as verdades que alcançam o significado supremo da nossa vida com Deus. Há o processo de discernimento enquanto ouvimos com o propósito de escutar as palavras de Deus, não permitindo que opiniões ou incoerências humanas as sufoquem. E ele termina dizendo: devemos ouvir a palavra de Deus que nos é transmitida tanto do ponto de vista pessoal quanto comunitário. Devemos nos esforçar para ser a boa terra, de modo que a palavra de Deus, ao chegar à nossa vida, seja reproduzida centenas de vezes. E Jesus continuou. Ele continuou falando aqui. Aí, depois do estudo, nós vemos a generosidade, que é um outro tópico. Agora nós estamos estudando a semente, como é o reino de Deus. É como a semente, aqui vem o 24, que já passou, que é muito lindo. O reino de Deus. Perdão, Marcos 26, 4:26. O reino de Deus é como semente lançada num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É tempo da colheita. E como podemos descrever o reino de Deus? Por ora, ele vai ler esta
bonita arte, que nós estamos nela, o trabalho, a importância do trabalho com a enxada, a retirada dos pedregulhos, entender que no caminho não se pode plantar nada, porque a terra está pisada, 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 por muitos que foram e voltaram e não entraram no terreno, na verdade, não aprofundaram os seus conhecimentos. Até já, com Caio, a leitura desse texto lindo, refletindo linha por linha, guarde no seu coração. Até mais. Gratidão, irmã, por essas sábias palavras. E eu estava refletindo aqui, né, preparar o nosso solo, o nosso trabalho, e depois do nosso trabalho, então, Deus faz a parte dele, né? E aí traz Emmanuel, no Livro da Esperança, na exaltação do trabalho, né? Fazer a nossa parte. Então vamos lê-lo. O reino de Deus, primeiro faz referência a duas passagens bíblicas, né? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas chapas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Está no capítulo 18, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto, e em seguida passa à condição de redutos dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se, pouco a pouco, a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe um socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Emmanuel, que lindo texto. E deixo para a senhora comentar esse lindo texto, irmã. Isto é mais uma ilustração, não é? Da inércia. Ele usa a palavra inércia, ele usa a palavra do abandono, a casa abandonada, desabitada, o campo largado, o poço da água também abandonado porque está trancado, o arado ocioso que está parado, a roupa que também está parada no guarda-roupa. Ele usa muito o estado da alma estática, cristalizada, que para, que não cresce, que não se dá. Que quando você é uma semente no chão e que Deus prepara e coloca em ação no mundo, você age. A ação faz parte, até que o Evangelho de Marcos é tido como o Evangelho da ação. Alguns falam que até é meio ansioso o Evangelho dele, porque continuamente ele mostra os atos de Jesus.
Ele relata esses atos, ele sempre, todo o evangelho dele é pouco reflexivo, teórico, ele é atual. Você pode falar sobre ele, poetizar sobre ele, teologar, né, conversar de forma teológica com ele, mas ele em si são atos. Ele vai contando coisas, é muito bonito o Evangelho de Marcos, né? O alimento que também está guardado e sem proveito, a roupa que está lá, que há anos, dois, você não usa e fica guardado para um dia, né? Que nunca acontece. A vida é caminhada, atividade, trabalho é, é a arte das artes, né? Pedagogia do trabalho. Tem um grande pensador na Argentina, Alfredo Moffat, nas décadas de 60 do século passado, ele conseguiu trabalhar andarilhos, pessoas totalmente em desânimo, com tudo parado, com até o próprio corpo, o desânimo de se vestir, de se arrumar, de se cuidar. A sociedade cria um desânimo e uma alienação do trabalho tão profunda nesse século XX e estamos ainda contaminados por esse espírito do desânimo, do desencorajamento, das coisas que, que se agitam como águas, ou ventos, ou brisas, não é? Que nós até estranhamos esse anseio de trabalho que a doutrina espírita traz, esse espírito do trabalho que Emmanuel relata em seus caminhos, que toda a literatura de nosso querido Chico Xavier e os espíritos que com ele trabalham nos trazem. Até o lazer, ele é colocado como o trabalho do descanso. É um trabalho, descansar. Você está atuando, descansando, né? Você está no ato de descansar, quer dizer, o verbo conjugado no gerúndio, não é? Verdade? Então, aí você passa a ser descansado, né? No particípio, passado, passou, mas é um verbo conjugado. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, esquece mágoas, entesoura, tudo verbo que te chama, tá vendo? Esquece, desiste, transpõe, entesoura, né? O quê? Os recursos da experiência e segue adiante. Então é seguir, caminhar, fazer. Quem persevera na preguiça, ou seja, se deixa a ficar no ócio, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas à sombra da obsessão cruel. A espiritualidade de nossa casa tinha uma brincadeira muito grande com certos irmãozinhos nossos queridos. Ele passava como tratamento o spa. Ele falava, olha, o seu tratamento simplesmente é frequentar o spa. Você vai fazer esteira, você vai se movimentar. Obsessor, espíritos empreiteiros da ociosidade, são espíritos que odeiam trabalhar, odeiam. Vai limpar sua casa, lavar sua roupa, mexer nas coisas. Você vai ver que rapidinho eles saem. Eles odeiam, eles querem ver você deitado, estirado, na posição horizontal, que mais facilmente eles conseguem, né, roubar as suas energias, a, a fazer de você um aluguel, né? De ectoplasmia para que eles sobrevivam, muitas vezes, em espaços, né? Às vezes é bebida, às vezes é o álcool, às vezes é o fumo, às vezes é até levar você à droga, enfim. Os nossos campos de irmãos que estão doentes são campos de inércia, profunda inércia. Nem banho. Você passa a não querer se banhar, você passa ao estado de depressão. Nós temos uma sociedade cuja doença do século XX e XXI é a depressão, é a tristeza, o número de suicídios que aumentam. É uma verdade ai, sempre falam disso. Claro, né? É claro que o campo negativo não quer que a gente fale disso e fala, nossa, para que fala disso? Sempre fala disso. Não, sempre precisamos falar disso, sim, e cada vez mais para que entre em você. Se você se incomodou com essa fala, é porque você quer continuar no ócio. Acho que trabalha demais, que já faz demais, mas sabe, a água não se cansa de correr, o mar não se cansa de ir e vir com a maré até a praia. Não é verdade? A grama não se cansa de crescer. A não ser quando o sol é causticante e não a deixa e a abate. Não é verdade? Mas se você a rega, ela cresce. Tudo na natureza é movimento de crescimento. É movimento. A Terra gira. Tem dois movimentos. Translação, né? E rotação. Pense que a Terra em si tem dois movimentos. Em torno do Sol e de si mesma.
mostrando que nós precisamos bailar, que nós precisamos ter o corpo bailarino. Hoje já se descobriu que 50% ou 70% dos envelhecimentos, dos Alzheimers, dos esquecimentos, das insânias, de várias, né, de que acomete dos 70 em diante, 80, está em vidas sedentárias na frente da TV, na frente do computador. Nos 50 minutos, me disse isso um grande neurologista, muito bonito, muito empático, muito amoroso. 50 minutos de caminhada mudam o mundo interno nosso, né? Nosso querido palestrante também, Francisco Malgeri, havia dito isso, que ele fez um estudo de um americano que mostra um grupo de estudiosos que separaram, né? Os que ficam lá sentados na frente da TV, do jornal, do celular, e os que andam, caminham, praticam esportes, e a insanidade mental, Alzheimer, perdas de memórias mais cedo e jovem, é vida estagnada. Os que caminham, andam, fazem ginástica, correm, bicicleta, ciclismo, sabe, mesmo com 70, 80, esses vão embora, não tem. Porque a caminhada, quando os pés batem no chão, ecoa lá dentro dos nossos sinapses. É lindo o estudo. Então vejam, o universo parado cria doenças incríveis que esse século XX está tomado dele. E parece que buscamos esse estado de inércia, de vazio, mas não de ligação à natureza, o reino de Deus. Vejam, a Marco celebra o reino de Deus como é um negócio incrível, não é? É maravilhoso quando ele fala do reino de Deus como a semente que é colocada, né? E que cresce, né? Semente que cresce por si mesma. Por isso é o tema. Já pensou sobre isso? Né? O Evangelho de Marcos é de Jesus em ação, a gente anotou nos estudos que fizemos para hoje. O reino de Deus é assim, como um homem, não é? Que depois que põe a semente sobre a terra, esquece que a colocou, deita e adormece. Enquanto ele dorme, a semente cresce. Nós não entendemos o tempo de recolhimento das coisas. Eu quero o resultado imediatamente, sem entender o tempo do crescimento das coisas, para que depois venha a colheita ou a cega, como se chama, né? Logo no Evangelho também de Marcos, nós temos uma coisa linda em 4, 28 e 29, que vai falar sobre a paciência e a esperança. É muito lindo no Evangelho. Na GEM, foi Espera Trabalhando, foi editado, publicado nele, e espera servindo. Olha que lindo. Então vamos esperar o reino de Deus, sim, mas espera servindo, ele diz. Quem fala de paciência se refere à esperança. E paciência quer dizer ciência de esperar, ciência da paz. É ter paz enquanto espera, é confiar. Fiar com a certeza de Deus trabalhando. Ah, não deu certo ainda, Deus está operando. Nossa, deve estar difícil a minha terra no deserto, porque está demorando, ele está regando, ele está trabalhando, tirando as ervas daninhas. Que Deus não para. À vista disso, né, nesse sentido é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro, a semente lançada à terra. Olha o espírito de sequência aqui que Emmanuel diz. Depois, a flor na ramaria. Em seguida, a formação da espiga. E, logo após, o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita, o alimento à mesa. Não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. Elas têm seu tempo. Então, a grande poética da natureza volta a ser falada aqui no início do século XXI. A pedagogia da natureza, o cantinho da natureza, a horta na sala de aula, no encontro com a natureza, o plantio. Você já plantou? Será que você não tem? Põe lá a garrafa PET, corta, põe uma terrinha. Você pode comer alface, tomate, ter cebolinha. Por que não fazer isso? Uma alegria. Você chega, você tinha pôs de semente, você dormiu, acordou, ela verdinha. Haste.
É tão importante essa experiência. Parece tola, mas não é. Aí você come algo que você plantou. É uma experiência maravilhosa. Não foi mercado correndo, comprou, jogou, fez correndo também, comeu correndo também, deitou correndo também e dormiu correndo. E acordou correndo novamente. E assim, um século inteiro tem passado a nós uma falsa vida. E com isso dominando-nos. Um estado que cada vez mais cresce, a individualidade cada vez mais premida, menos ouvida, menos levada em conta. Ó Deus, onde iremos ter? Não te retires da calma construtiva. Todas as forças da natureza aguardam com paciência agora, né? O fio d'água de uma nascente incorpora-se a outro, formando a fonte desce para o rio, que se depõe na grandeza do mar. Olha, o fiozinho d'água da nascente encontra a ribeirinha, forma e vai. O tronco, suscetível de auxiliar ao homem na construção da própria moradia, esse tronco, essa madeira, não se fez de um momento para o outro. O carvão é transformado em diamante no curso dos milênios. Vocês sabiam disso? Que o carvão é a mãe do diamante? É demais, né? É lindo isso. Sob a ação constante dos agentes químicos do solo, lá dentro do solo, solo lá dentro produz diamantes. Então, se você está sabendo que o grande diamante, por isso que Teresa d'Ávila, nas Moradas da Alma, ela usa esta imagem. Tem umas anotações que a gente fez e que a gente vai ver se consegue editar realmente, fazer realmente aquela viagem de Teresa d'Ávila, né, da alma, das muralhas, em que ela fala do limpidíssimo cristal do diamante, né, que está no centro do castelo da alma, é no centro da terra. São os atritos, vejam bem, dos milênios dos agentes químicos do solo que transformam o carvão em diamante. É incrível. Veja o poder do silêncio, da confiança, da fé em que Deus está trabalhando e operando por você e para você. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado, ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve sempre na direção do alvo para atingir sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas para te garantir a concretização desse ou daquele propósito em matéria de execução do bem, apenas te solicitam o quê? Saber esperar. Ou seja, paciência e esperança. Quem fala de paciência se refere à esperança. Paciência quer dizer saber esperar. É conviver com a esperança, amada. Esperar. Ciência da paz. Enquanto se espera. Trabalho de Deus nas funduras de nosso ser e de nossa alma. Agradecendo a Deus esse encontro. Agradecendo aos anjos, arcanjos e aos seres que nos intuíram, aos nossos anjos guardiões que vêm e tomam o nosso ser e vão elucidando as nossas palavras dentro de nossos corações. Como compõe humilde, nós apenas nos entregamos. Colocamos a semente na terra, os pontos a serem desenvolvidos e acreditamos que Deus faz o resto. Agradecendo a todo o amparo que tivemos para esse encontro, palavras tão profundas do Evangelho de Marcos que nos tocam o coração de uma forma tão ampla, apenas dizemos: Senhor, abre o nosso discernimento. Como o campônio, hoje deitaremos e adormeceremos após essa palavra, com ela em nosso coração. Rogando, Senhor, que dê crescimento, como o campônio acredita que na manhã seguinte, ou alguns dias depois, brotarão as ervas do entendimento, a verde haste da compreensão, e depois os frutos da ação, e por último a colheita dos frutos para doar, para dar na imensa arte da caridade e do amor ao próximo, que é o nosso testemunho do amor a vós, o Pai de todos nós, o Criador de todas as coisas, Gênese das Gêneses, beleza de toda beleza, como diz Santo Agostinho, o dom de Deus em nós, pequeninos que somos, mas como estás nos grãos de areia, como estás nas gotas d'água, estás em nós, humanidade, em cada um de nós. Assim encerramos o trabalho de hoje, abraçando a FEAL,
deixando nosso carinho aos sócios, ao Backstage, à TV Mundo Maior, à Rádio Boa Nova e a todos vocês. Beijo em seus corações. Você acompanhou Caminhando com Jesus.